amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro fundamental do Espiritismo, O Céu e o Inferno, ou, eu fico com o ou, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos aí na segunda parte, no terceiro capítulo, estudando as comunicações. Eu sempre digo que é das partes que eu mais gosto, as comunicações dos espíritos em condições medianas. Hoje, especificamente, vamos conhecer o relato da senhora Anna Belleville. Então, vamos sem demora para saber quem foi. Jovem mulher falecida aos 35 anos após cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, ela possuía ademais uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de arreter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás suportados até o fim com uma coragem heroica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício abria mão do que não podia obter, mas possuía inato sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendia a vida. Conhecia o espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. De há muito era desesperador o seu estado e iminente desenlace, circunstância que ela própria não ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda. Tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Uau, que história fantástica, né? E agora a gente vai ver a evocação no dia seguinte da morte. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Ela está respondendo, né? Ademais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles depois que desencarnei. Então, pelo relato, esta mulher era conhecida, né? Desta sociedade espírita que fez a evocação e recebeu a comunicação. Mas vamos continuar vendo. Pergunta: podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que respondeis com lucidez, já que ela foi evocada já depois da sua morte. Meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não, mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita estou radicalmente curada. Porém, preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Você imagina, mais de 3 anos acamada, né? As pessoas meio que espiam durante a vida. Então, o desencarne é mais alívio do que qualquer outra coisa, né? Pergunta: qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. Podeis revelar-nos este passado? Ou deixai que eu esqueça um pouco, paguei-o tão caro. Ah, que interessante, né? Então, neste momento que ela estava fazendo a comunicação,
ela não queria falar sobre o passado. Mas aí, um mês depois da morte, houve outra comunicação. Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte. Ela responde: Obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas, e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são de modo algum fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos, que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos, o desejo ardente de viver, por amor dos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria, e, ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim o instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido quanta mudança na minha vida atual. Que alívio experimentaria nos últimos momentos, e quão fácil teria sido a separação, se em vez de a contrariar eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, a corrente que me arrastava. Mas, em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Quando houver de voltar à terra, serei espírita, vô-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos principalmente me atraem, não mais para animá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Podeis ministrar-nos quaisquer informações sobre o passado que deplorais? Ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. Então foi o que aconteceu com ela é com a mãe dela, né? Olha que interessante. Foi breve, né? Um resumo do que ela fez para padecer esse sofrimento. A gente sabe que Deus não castiga. O espírito entendia isso, mas era um espírito mediano. Deus não castiga, é simplesmente consequência dos próprios atos. Aí, 6 meses depois da morte, ela é evocada de novo. Agora que um tempo bem longo se passou desde que deixastes o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual. Na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa, antes de tudo. Porém, prezava o meu bem-estar, compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje, tudo mudou, e posto seja sempre a mesma. O eu de outrora modificou-se. Lembrando que a gente é a melhor versão da gente, de todas as encarnações que a gente teve, né? Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mero pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola. Vê-lo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Olha que interessante, né? O Espiritismo aqui, nesse caso, acompanhou, né? Depois da morte, algum tempo depois, 6 meses depois, e aí você percebe como vai mudando as impressões daquele espírito, porque a gente está em constante evolução e aprendizado, inclusive depois da morte, graças a Deus. Né? A gente não para de evoluir. Importante questão decorre dos fatos supramencionados. Ei lá, poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento de separação da alma do corpo?
Olha que interessante, aí tem uma resposta do Espírito São Luís, né? Se uma pessoa pode retardar o momento da separação. Lembra que o marido não estava, então ela ficou forte, e aí durou mais 3 semanas, se eu não me engano, né? E isso pode acontecer, a pessoa tem este poder, não de resolver, de não morrer, mas de prolongar um pouco mais. Lembrando que ela prolongou os momentos de sofrimento. Vamos ver a resposta do espírito que se chama São Luís. Resolvida afirmativamente, sem restrições, esta questão poderia dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos, por ele como tais julgadas é uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente. Além de muitos outros exemplos. Esta dilação de vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de modo próprio à vida, desde que ela tenha atingido o seu termo. É uma assustação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência. Como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Estes casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma que, no momento extremo, tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir que não pôde até então. Às vezes pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. Então pode ser muita coisa, mas primeiro o espírito tem que ter merecimento para este acréscimo de vida, mas como neste caso e muitos outros, né? Mas especificamente neste caso, ela prolongou o próprio sofrimento. A morte seria o alívio para toda a enfermidade e sofrimento que ela estava, mas ela julgava ser muito importante continuar passando orientações por amor à sua família, e isso foi concedido por causa do seu merecimento. Então, não, o homem não tem esse poder de adiar a sua morte indefinidamente. Às vezes pode ter esse merecimento de continuar, mas não é uma boa, entende? Continua um tempo a mais para cumprir uma missão, recomendações, etc., mas sofrendo. Então, a morte traria mais alívio, né? Uma observação aqui do Kardec. Poder-se ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu esse espírito, dado seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que tal apego nada tinha de material nem sensual, antes possuindo mesmo a sua face moral, motivado como era pelas necessidades dos filhos ainda ternos. Olha que interessante este acréscimo do Kardec. Significa que não era um espírito sensualizado, materialista, nada disso, né? Muito pelo contrário. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência e moralidade, por mais um grau, e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos dos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida, debilitada por longa enfermidade, apenas se prendia por tênues fios, que ele desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Assim, realizado este, eis porque a perturbação foi breve. Um outro fato igualmente importante decorre desta, como da maior parte das evocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte, é a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz, não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. Progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a prática desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Desde que a alma progrida depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já o dissemos, a negação do progresso. E não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão. Aquilo que eu disse sobre a questão
do sofrimento eterno, né? Da cessação do progresso. Por isso o espiritismo é progressista, é contrário de conservador, entende? Que a gente sempre acompanha a ciência, a gente sempre avança moralmente nas ideias do tempo, né? Com o tempo que a gente está vivendo, e a gente se melhora cada vez mais. Isso é o progresso que Kardec e os espíritos nos falam a todo momento. Para quem não entendeu ainda, se você é conservador, você não é espírita e não sei o que você está fazendo no espiritismo. É melhor repensar os seus valores, porque o espiritismo é muito claro quanto a isso. Está do lado da lei do progresso. Significa progresso nos costumes também, porque senão a gente estava lá no passado apedrejando mulheres adúlteras, como diria na lei judaica, né? Então, se a gente avançou, é porque somos progressistas. Agora, se você quiser ficar parado em certo tempo, o espiritismo não é para você. Não adianta frequentar a casa espírita e papapasse se você não muda de atitude. O verdadeiro espírito é aquele que estuda e aplica na sua vida os conhecimentos do espiritismo. Eu espero estar ajudando um pouquinho nesses conhecimentos para que juntos possamos caminhar aí em harmonia e juntos sigamos em frente. Maravilha? E com isso a gente encerra o capítulo 3º, que é dos espíritos medianamente em condições medianas. Próximo capítulo 4º é espíritos sofredores. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 8. Acho que 8. 8 ou 9 espíritos. É que eu não sei exatamente o que é. Mas espíritos felizes foi muito mais, lembra, né? Então a gente está descendo na escala espírita e aí você vai percebendo a diferença. O interessante é que esse espírito de hoje, né, a senhora Anna Belleville, ela não era má e poderia ser encarada até como um espírito feliz, mas que tinha uma dívida a ser paga e isso ela fez e certamente ela já progrediu muito desde essa época. Tá bom? Eu te espero então no próximo Céu e Inferno. Até lá. Tchau.